Sabe, eu estrangulei cães e gatos, mas nunca tinha estrangulado uma pessoa antes. Estrangulamento é um jeito difícil de matar uma pessoa, sabe? Elas não apagam em 1 minuto como nos filmes. Eu achava que quando você estrangulava uma pessoa, ela estaria liquidada. Mas se um pouco de oxigênio entrar nas vias respiratórias, você volta a si. Você sabe que está sendo estrangulado. Essa é a sua tortura. Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo que eu trago hoje pra vocês é a resenha desse livro aqui, BTK e a Máscara da Maldade. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar, e também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Lá nas minhas redes sociais eu tento interagir ao máximo com vocês e sempre compartilho as minhas leituras atuais e tudo mais. Bom, só queria dizer que esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo da saga de Serial Killers que eu vou lançar aqui no canal. Vou fazer uma playlist onde cada playlist eu vou contar a história de um serial killer que é extremamente famoso. E o de hoje é o BTK. Só a falar sobre esse livro, eu tenho um comunicado para fazer para você. Se você é menor de idade ou é sensível a esse tipo de conteúdo, não recomendo que você assista esse vídeo. Porque aqui eu vou estar falando sobre termos que possam incomodar, então por favor não assista se isso não te faz bem. Esse livro aqui vai contar pra gente a história de serial killer BTK, que aterrorizou uma pequena cidade do Kansas entre os anos de 1974 e até 2005, quando ele enfim foi pego. Vocês podem ter acesso a conteúdos sobre o BTK, como esse livro aqui, que ele contém todas as informações, tudo o que aconteceu na vida do BTK, tudo o que ele fez exatamente lá no Kansas. E vocês também vão ter um pedacinho de acesso à história deles na série Mindhunter da Netflix. Ele aparece nessa série. E só que ainda como a série ainda não teve a outra temporada, a gente ainda não sabe que fim teve o BTK lá na série. Vou apresentar para vocês quem é o BTK. Seu nome verdadeiro é Dennis Lynn Rader. Ele era um pai de família, diretor da congregação da Igreja Luterana de Cristo e líder dos escoteiros mirins do Kansas. Ele era considerado um vizinho muito bom, uma pessoa muito bom, um marido muito bom. Então esse é o perfil do Dennis, que é o BTK. Ele como BTK, como ele possuía essa vida dupla entre pai de família e serial killer, ele acabou torturando e matando 10 pessoas em 31 anos. O BTK pegou 10 penas consecutivas de prisão perpétua. Ele não pegou a pena de morte, pois meio que ele escapou, né? Porque na época em que ele cometeu os crimes, a pena de morte não era aplicada no estado do Kansas. Então meio que ele escapou de ser morto e tá preso até hoje. Bom, Rader era um serial killer que se intitulou com a sigla BTK, que é uma sigla em inglês, que significa amarrar, torturar e matar. O Rader ele tinha uma relação muito boa com a sua família, tanto com a mãe quanto com o pai. A mãe e o pai dele sempre foram muito presentes na vida dele. Ele era o mais velho dos seus irmãos. E apesar de ter uma família muito presente, uma mãe muito boa, ele tinha essas fantasias sexuais sádicas que levou ele a matar. Pode observar que a família do Rader não influenciou nele ser assim. Era uma coisa que já vinha dele, que já tinha dentro dele. Então, a gente pode observar que a família, ela diretamente não teve culpa nesse caso, porque geralmente é possível observar em casos de serial killers que a família foi crucial para ele se tornar um serial killer e sentir tanto ódio a ponto de matar, de torturar pessoas. Então, nesse caso aqui, a gente pode observar que a família não influenciou nesse caso e que era assim uma coisa que já vinha de dentro dele, era uma coisa que ele já possuía desde que nasceu. Mencionei, o Rader ele mantinha uma vida dupla. Ele era casado com a Paula e ele possuía 2 filhos. E ele era tipo um membro respeitável da comunidade. Todo mundo respeitava o Rader, achava ele o cidadão modelo da cidade. Só algumas pessoas que conheciam esse lado sombrio dele quando ele foi trabalhar na prefeitura como fiscal. Então ele demonstrava seu ódio perturbando as pessoas e maltratando alguns animais. Então só essas pessoas tiveram acesso a esse lado do Dennis. A família dele não tinha conhecimento, a esposa e nem os filhos. Ele sempre foi muito
Ele sempre foi um pai muito amoroso, os filhos dele declararam depois, e muito presente, então nunca suspeitaram de nada dessa vida dupla. Bom, apesar de Raider ter sido um membro respeitável da sua comunidade, para ele isso não bastava. Ele queria pôr em prática essas fantasias sexuais sádicas. Ele não conseguia mais manter isso contido dentro dele. Ele apenas não queria que a vida dele resumisse a isso, a ser um pai de família e ser uma pessoa respeitável na sua sociedade. Então ele alegava, quando ele deu o seu depoimento para a polícia, ele alegou que ele pescava as suas vítimas, ou seja, ele observava as mulheres da cidade, as rotinas dela, mulheres que fossem fáceis para ele de matar e torturar. E ele buscava principalmente vítimas que moravam sozinhas, porque, segundo ele, era mais fácil porque não possuíam nenhum homem por perto e não daria mais trabalho para ele. E foi através dessas fantasias sexuais sádicas que ele começou a matar e a torturar pessoas. Eu mencionei, o Raider ele sempre teve essas fantasias sexuais sádicas, que foram que levaram ele até então matá-la em 1974. Então, durante a adolescência dele, mesmo ele tendo essas vontades, ele nunca tinha matado ninguém até então e nem feito nada absurdo, além de roubar pertences das outras pessoas, que já não é uma coisa muito boa, né? Mas enfim. E o BTK começou a agir em 15 de janeiro de 1974, onde ele fez suas primeiras 4 vítimas. Isso mesmo, ele matou. Na primeira vez que ele matou, ele já matou 4 pessoas de uma mesma família. As primeiras vítimas são da família Otero, que é Joseph Otero, de 31 anos de idade, Julie Otero, de 33 anos de idade, Joseph Otero Jr., de 9 anos de idade, e Josie Otero, de 11 anos de idade. E ele vinha observando essa família já fazia um tempo, sabia já da rotina da família inteira. Então, foi em 15 de janeiro que ele resolveu botar o seu plano em prática. Bom, o BTK ele era muito cuidadoso nas cenas do crime. Ele não deixava evidência nenhuma, ele sempre usava luvas e tudo mais. E isso dificultou muito para a polícia, porque na época, lá em 1974, a tecnologia ainda não tinha chegado, então era mais difícil para a polícia identificar, né, quem era o suspeito e tudo mais, ainda mais se ele não deixava nenhuma pista para trás. A polícia da cidade nunca tinha lidado com serial killer antes, então isso que dificultou tudo ainda mais e o que facilitou para o BTK. O BTK, a principal vítima que o BTK buscava era a Josie Otero, de apenas 11 anos. Então, ele utilizou a Josie para satisfazer os seus desejos sexuais sádicos e foi aonde a polícia encontrou o sêmen do BTK. Pelo fato da tecnologia naquela época não ser muito avançada como é hoje, não foi possível a polícia utilizar o sêmen do BTK para encontrá-lo, né, para localizá-lo e prendê-lo. Na época, apesar dele ter deixado o sêmen na cena do crime, não ajudou a capturá-lo naquele momento. Então, mais lá para frente, no futuro, é que esse sêmen vai ter um papel muito importante para a captura do BTK. As pessoas ficaram muito aterrorizadas pelo fato de 4 pessoas da mesma família terem sido assassinadas. Então as pessoas começaram a ficar com medo pelo fato de ter um assassino à solta. Então a polícia não sabia que era um assassino em série. Na verdade, eles não sabiam quase nada sobre o BTK. Em 1974, como o BTK ele não era muito conhecido, a polícia associou o crime da família Otero a outras coisas, a outros motivos pelo fato da família estar morta. A polícia acabou prendendo 3 suspeitos e o Raider, né, ele não ficou muito feliz com isso, porque o Raider ele gostava de publicidade e ele queria apresentar para todos da cidade quem era o BTK. Pelo fato de ninguém conhecer o BTK, o Raider resolveu apresentar quem era o BTK para a cidade. E por isso que ele escreveu uma carta contando detalhadamente sobre o crime dos Oteros para a polícia. E ele se comunicava através do jornal com a polícia e que ele disse aonde estava essa carta e como encontrar a carta. Bom, nesse mesmo ano o BTK fez outra vítima, Catherine, de 21 anos, só que nesse crime
nem tudo saiu como o BTK planejava. Aconteceu algumas coisas que dificultou para ele e ele ficou um pouco estressado. Ele foi matar a Catherine. Ele já vigiava ela um tempo e sabia que ela morava sozinha. Só que no dia quando ele foi, de fato, botar esse plano em ação, ele não contava que o irmão de Catherine estaria na casa junto com ela. A presença do irmão dela dificultou muito para o BTK, tanto que as coisas fugiram do controle dele, ele perdeu o controle da situação e o irmão da Catherine conseguiu fugir, mas não conseguiu salvar a sua irmã. Infelizmente, ela foi morta pelo BTK. Então, o irmão da Catherine, ele foi a única pessoa que sobreviveu ao BTK. Porém, mesmo ele tendo sobrevivido ao BTK, não foi possível as buscas, né, a investigação ter andado mais com as informações que ele trouxe sobre o criminoso, porque na época a polícia não associou esse crime da Catherine com o dos Otero. Eles acharam que não tinha sido o BTK que tinha cometido, pelo fato de algumas coisas da cena do crime não se parecerem com a cena do crime dos Oteros. Então, a polícia, na época, não encarava esse caso como sendo do BTK. Então, apesar do irmão da Catherine ter sobrevivido ao BTK, ele ficou muito traumatizado por não ter conseguido salvar a sua irmã desse monstro. Bom, outra vítima do BTK foi a Ashley Vian, de 26 anos. Ela tinha 3 filhos e no dia que o BTK entrou na casa dela, ela estava doente e com as crianças doentes também, as crianças estavam em casa. Enquanto ele torturava a mãe das crianças no quarto e matava, ele tinha trancado as crianças no banheiro, então as crianças começaram a chorar e ouviram tudo o que aconteceu. Porém, ele não fez nada com as crianças, ainda bem, né? E as crianças conseguiram sair dali sãs e salvos, porém órfãos de mãe. E dessa vez eles associaram o BTK pelo fato da linha telefônica estar cortada. Ele sempre cortava a linha telefônica das vítimas, então esse corte da linha telefônica virou meio que uma marca para os crimes do BTK. Em 1978, o BTK ele fez contato novamente com a polícia. Como eu comentei aqui com vocês, ele gostava muito da publicidade, ele gostava muito de ser o centro das atenções. Então ele fez novamente o contato com a polícia, onde ele se intitulava como autor de 7 assassinatos. Outra vítima do BTK foi Nancy Fox, que ela era praticamente vizinha dele, ela trabalhava num shopping e ele sabia tudo sobre a vida dela, porque ele passou muito tempo observando ela, vigiando ela. Inclusive, ele foi no trabalho dela, comprou uma joia com ela, que ela trabalhava numa loja de joias. Então, ele esteve cara a cara com ela. E após ele conseguir entrar na casa dela, pois ela morava sozinha, e o BTK ele até alega que esse crime, para ele foi mais fácil, porque não tinha nem irmão, nem marido, nem ninguém e nem filhos, porque até então as outras vítimas dele tinha muita gente na casa e daí às vezes ele perdia o controle, como aconteceu no outro crime, ou ele acabava que tinha que, digamos assim, ele falava que mudando o foco dele, que era matando as outras pessoas da família, ao invés de matar quem realmente ele estava observando. Então, para ele, a morte de Nancy Fox foi uma morte que para ele foi fácil. Ele até diz isso depois. Nossa, eu tenho um horror a esse cara, meu Deus. Eu li o livro revoltada, cada página revoltada com ele. Ai, que ódio. Ele levou o corpo dela para a igreja e tirou várias fotos do corpo dela, para depois ele guardar para sua coleção, onde ele guardava tudo sobre as vítimas. Porque a cada assassinato ele sempre levava algo das vítimas, seja uma peça de roupa, ou um documento, ou até fotos que ele mesmo tirava. Então, para ele, essas fotos, esses documentos que ele pegava depois de matar as vítimas, era o seu troféu. Em 1984, outra vítima do BTK foi a Mary Rainey, eu acho que é assim que se pronuncia, me desculpem qualquer coisa, que era uma avó de 53 anos, isso mesmo. A partir desse ano, ele começou a mudar o perfil das suas vítimas, e isso deixou também a polícia muito em dúvida. Começou a mudar as pessoas que ele escolhia para matar. Então, ele só tinha matado mulheres muito novas. E a partir de 1984, ele começa a matar mulheres mais velhas.
E a polícia também começou a duvidar se esse crime tinha sido mesmo cometido pelo BTK ou não, porque ele estava começando a mudar o seu modus operandi. Após torturar ela e matar, ele também a levou para a igreja, onde ele era o diretor, e começou a brincar de Deus. Começou a mexer no corpo dela, botando em posições que ele queria para tirar suas fotos, alegando que ele estava brincando de ser Deus. Então, a gente pode perceber aqui o quanto doentio esse cara é. Em 1986, a sua vítima foi a Vicky, onde ele matou ela na frente de seu filho. E ela implorou para ele não a matar e disse que seu marido iria chegar. Que por sinal era verdade, o marido dela estava indo para casa almoçar, só que ele não conseguiu chegar a tempo. Vicky lutou até o seu último suspiro de vida. E o BTK ele não fez nada com o filho da Vicky, apenas o deixou lá assistindo a cena inteira. Então imagina o trauma que essa criança vai ter. O crime da Vicky não foi considerado como crime do BTK. A polícia achou que quem tinha matado ela tinha sido o marido dela. Então, na época, o marido dela sofreu muito com isso, com a acusação da polícia em cima dele, porque a polícia logo suspeitou dele. Então, durante anos, o marido teve que carregar essa culpa de ser o assassino da sua esposa, sendo que quem tinha matado foi o BTK. Bom, em janeiro de 1991, sua vítima foi Dolores Davis. Também uma senhora já de idade, ela já não era tão nova. E ele entrou na casa dela, quebrando a porta do terraço dela. Então ela acordou assustada, pensando que algum carro tinha entrado na casa dela por acidente. E daí ela levantou assustada e deu de cara com o BTK. Inclusive, essa máscara que tem aqui na capa do livro, essa máscara foi ele que fez. Então, essa máscara é encontrada pela primeira vez ao lado do corpo de Dolores Davis. Então, a polícia já pega como evidência de sendo um crime cometido pelo BTK. Ele fez essa máscara aqui com rosto de mulher, porque ele utilizava essa máscara quando ele colocava as roupas das vítimas e tirava fotos dele mesmo, usando as roupas das vítimas, né? Então ele se amarrava. Esse era o passatempo do BTK. E outra coisa que marca os crimes do BTK é pelas amarrações que ele fazia nas vítimas. O nó que ele dava nós muito precisos, então ele sempre amarrava as vítimas e cortava a linha telefônica dela. Ele foi pego porque ele cometeu um erro muito tolo, sério. Confesso que essa foi a parte do livro que me deixou mais feliz, porque o tanto que esse cara foi idiota, foi por isso que ele foi pego, gente, porque ele deu tanto mole, tanto mole. Bom, ele gostava muito de conversar com a polícia, né, mandar cartas, mandar fotos, dizendo que foi ele que matou, que foi ele que fez. Ele mandava até poemas, para vocês terem noção, sobre as vítimas. Então, como ele gostava muito desse contato com a polícia, e foi através disso que ele foi pego, porque um certo dia ele resolveu mandar um disquete, isso mesmo, gente, um disquete, perguntando se o disquete era rastreável ou não para a polícia. E a polícia naquela época, a tecnologia já estava mais ficando avançada e tudo mais, e a polícia falou que não era, que por sinal um disquete ele é rastreável. E daí o BTK acreditou na polícia, mandou um disquete, e daí a polícia conseguiu, enfim, rastrear Dennis Lynn Rader, que inclusive ele gravou o disquete no computador da igreja. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem de vídeos assim, falando sobre serial killers, sobre a história deles, curte, compartilha, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então é isso, um beijo e até um próximo vídeo.